Eu era só uma curandeira do interior, até abrir a porta do galpão e ver o trabalho da amante ainda pulsando ali. Digo só porque, na boca de muita gente da cidade, meu ofício cabia entre um chá de ervas e conversa de varanda. Na minha pele, era saber que passou de mãe para avó, cheiro de camomila, mãos acostumadas a encontrar nó nas coisas e desfazer. Tudo aquilo eu era. Até o dia em que as palavras dele me encolheram. Rafael me disse, numa noite em que a garrafa falou por ele, que eu tinha o destino da nossa família. Quis dizer ficar no mesmo lugar, sem ambição, sem festa. Falou da irmã, da casa dela, do apartamento novo, como se eu fosse uma escolha errada, um peso. Eu ouvi. O som das palavras queimou como álcool em ferida. Não precisei de muita coragem, precisei de uma chave e de saber que o galpão do meu avô era mais do que sucata. Peguei um casaco, deixei a porta sem bater e fui até lá porque era o único lugar que pertencia a alguém que já não estava vivo para reprovar meus passos. Se essa história está falando com você, fica comigo até o fim. Se inscreve e deixa o like, que isso ajuda histórias pequenas a chegarem a mais gente. A chuva veio em meias batidas quando empurrei o portão enferrujado. O rangido me saudou como quem acorda um segredo. A lanterna tremia na minha mão. As mesmas mãos que já aferraram com pressa quente, que já amassaram barro para moldar um incenso. Senti nelas outra função, a de tocar memória. O cheiro era de verniz velho e madeira que guardou sol por décadas. Havia estantes, caixas com etiquetas desbotadas, ferramentas alinhadas, tudo uma ordem que desmontava a palavra depósito que andava soprada pela vizinhança. No canto, uma grande lona cobria uma parede inteira, como quem pretende ocultar uma cerimônia. Puxei o pano com o cuidado de quem descobre um corpo hospitalizado e precisa despertar quem ainda respira. E ali estava, pintura sobre pintura, camadas que pareciam respingar histórias, cores que se agarravam umas às outras como dedos. Não era entulho, era vida. As pinceladas tinham velocidade e pressa, mas também paciência. Parecia que, se eu encostasse, o trabalho me daria um sopro. Havia uma assinatura discreta no canto, manchada por verniz. Amélia. Um nome simples, que não dizia tudo. Mas o traço... o traço dizia. Encontrei ao lado uma pasta amarelada presa por um elástico fraco. Cartas, notas dobradas, o papel tinha o cheiro das horas guardadas. Li com os dedos que por hábito já mediam febre ou verificavam pulso. As palavras do meu avô eram um remédio e uma receita. Ele dizia que encontrou aquelas obras quando a cidade ainda descansava cedo, que aquela moça pintava como se arranjasse o mundo, e que ele decidiu proteger aquilo porque entendia que a voz dela não teria lugar naquela época. Pediu, em linhas trêmulas, que eu fosse guardiã do que ele chamava de trabalhos do coração, não para vender tudo num primeiro alívio, mas para ouvir, estudar e, quando chegasse a hora, dar vida nova àquilo. A presença dele ali não era só dele, era dela, Amélia, e aquilo pulsava como ferida que cicatriza e volta a sangrar de lembranças boas. Lembrei das minhas infusões, do modo como um remédio precisa de tempo para curar, maceração, repouso, calor. A pintura parecia ter passado por esses processos. Quando passei a mão, sentindo a rugosidade da tinta sobre o linho, imaginei que as pinceladas guardavam um batimento. Eu pude quase ouvir um compasso, como se o quadro tivesse uma respiração própria. Voltei para casa com uma parte do que encontrei em mente. Mostrei a um amigo que entende dessas coisas, não um marchand de cidade grande, mas um conservador que já trabalhou com restauro em museu regional. Contei. Ele veio com lupa, luva e olhos cansados de ver falsos brilhos. Mexeu nas telas, no verso dos painéis, nas grampos, nos detalhes da assinatura. Explicou coisas que escutei como quem ouve receita, a preparação do suporte, a mistura do pigmento com verniz caseiro, marcas de restauro anteriores. Falou também de procedência, técnica que não era da escola da cidade, mas de uma mão que aprendeu na rua, no cotidiano e adaptou saberes. Disse com cautela que havia valor, referência de mercado para peças com essa autenticidade e proveniência. Estimativas, repetiu. Não queria dar preço como quem promete salvação. Deu uma faixa, sugeriu testar em leilão regional.
Recomendou documentar a proveniência e buscar um laudo de quem trabalhasse com autenticidade. Aquilo foi suficiente para transformar o galpão em algo além de abrigo. Tinha-se ali um potencial que pudesse pagar contas e, mais importante, devolver um lugar ao meu corpo que sentiu humilhação. Rafael ligou, quis voltar, prometeu consertar, falou de vergonha com o que tinha dito. Tentei ouvir e achei minha garganta cheia de pó. Ele trouxe lembranças do que eu deveria ser e sonhos que não eram os meus. Eu tinha diante de mim a oferta antiga, voltar a uma vida de pequenas humilhações, por vezes disfarçadas de conselho, ou aceitar um caminho onde eu fosse responsável pelos próprios passos. Não foi uma escolha imediata. Pensei em minha avó, em como ela raspava produtos para curar a pele e dizia que a cura começava quando se tomava a decisão de cuidar. Decidi então fechar uma porta de vez. Bloqueei o número, comuniquei à família que precisava de tempo e procurei orientação para a parte legal do que agora era meu, ou pelo menos do que estava sob minha guarda. Os próximos meses foram costurados de trabalho e cálculo. Levei peças a um pequeno especialista na capital que deu um laudo técnico com observações e uma estimativa prudente de venda. Não eram promessas de riqueza, eram números que, somados à minha coragem, abriram uma possibilidade concreta de autonomia. Vendi 2 obras selecionadas em um leilão regional, não todas. Usei parte do dinheiro para regularizar papéis e outra parte para reformar o galpão. Telhado, instalação elétrica, um chão limpo. Mantive a maioria das peças. Era importante para mim que o trabalho de Amélia não se tornasse apenas mercadoria, era memória e voz. Decidi então fazer algo que misturasse as duas coisas. Vender o que era preciso para reerguer a casa e manter o que falava sobre algo maior. Transformei o galpão num ateliê-galeria. Pintei as paredes com cores que lembravam chá de erva doce. Arrumei mesas onde as mulheres pudessem aprender a restaurar, a pintar, a transformar retalhos em arte. Chamei jovens artistas locais para residências de curta duração. Propus trocar aulas por permanência. O primeiro dia de curso foi como abrir uma planta pela primeira vez e ver a raiz estender-se. Chegou Rosa, que fazia tapeçarias desde criança e sempre sonhara em aprender a tratar tela. Veio Érica, que trabalhava com metal de sucata e queria experimentar pigmentos. Chegou até a Clara, minha irmã, com um olhar diferente, curioso, porque agora ela vinha ver o lugar onde algo que o avô guardou transformava vidas. Entre fios, vernizes e chá, começamos a curar outras coisas além de móveis esfarrapados. Começamos a costurar autoestima. Os curativos financeiros foram práticos. Uma parte das vendas pagou dívidas e a reforma. Outra foi reserva para o ateliê pagar materiais. O resto virou bolsa para mulheres que não tinham como pagar e que, simbolicamente, recebiam o nome de Amélia nas bolsas. Não prometi milagres. Disse desde o começo: dá trabalho, dá suor e talvez não seja rápido. Mas o que se via, e eu sentia com minhas mãos de curandeira, era que o trabalho artístico havia virado remédio. As mulheres aprendiam a observar camadas como observamos sintomas, a ver o que precisava de limpeza, o que era essência, o que podia ser recuperado. A arte virou um jeito de nomear o passado e criar futuro. A reação da cidade veio em dobras. Alguns ainda cochichavam. Ela tinha um galpão, mas era só isso. Outros vieram visitar e ficaram em silêncio diante da sala principal, onde penduramos uma das grandes telas de Amélia. Havia algo ali que não se via apenas com os olhos, uma presença. As pinceladas continuavam pulsando, como se a artista tivesse deixado um tecido vital que não se apodrece com o tempo. Na inauguração da galeria, uma menina de 15 anos me perguntou se eu sabia que as cores dançavam. Eu respondi que sim, e que talvez fosse isso que chamamos de trabalho pulsando, algo que convoca. Rafael tentou voltar algumas vezes, não com garrafa dessa vez, mas com promessas de mudança. Ele queria participar dos lucros, sempre prontos a lembrar que só me aceitava porque havia algo em jogo. Expliquei com calma que a decisão não era sobre dinheiro apenas, e sim sobre dignidade. Deixei as portas abertas para quem quisesse ver o trabalho, mas fechei o coração para quem vinha com palavras antigas. Usei o que pude de prudência. Organizei recibos, guardei laudos, fiz contratos simples com as artistas que passaram pela residência. A segurança não foi só legal, foi de consciência.
Ao manter parte do acervo intacto, criei também um espaço de memória. Coloquei uma placa pequena, sem alarde, em memória do cuidado, Amélia e Joaquim. Não era altar, era reconhecimento. O dinheiro das vendas serviu para comprar ferramentas, tintas de qualidade, mesas decentes e para pagar uma jovem que virou assistente fixa, Maria, que cresceu ali e hoje atiça outras a contar suas próprias histórias. Abrimos uma feira mensal onde artistas locais puderam vender peças pequenas e percebemos que a encruzilhada entre arte e sobrevivência pode ser sincera. Algumas artistas repartiam técnicas de tintura com ervas que eu trouxe da minha cozinha. Era elevação sem abandono das nossas raízes. O que me surpreendeu foi o efeito que a história teve sobre mim. Curar não era só dar remédio, era devolver valor. Antes, quando ele dizia que eu era inútil, eu sentia meu corpo pequeno. Agora, quando alguém me pergunta o que faço, respondo que curo com mãos que entendem cor e linha. E no fundo, aquela acusação de inutilidade ficou obsoleta. O galpão deixou de ser depósito de vergonha e virou caixa de ressonância. O trabalho da amante ainda pulsa porque foi protegido por quem entendeu que a voz dela merecia espaço. E eu me tornei essa voz, que dá vez, que abriga e que compartilha. Sei que não é para todas as histórias um final com uma placa ou uma inauguração. Sei que muitas saídas são feitas de passos minúsculos, uma inscrição numa oficina, uma conversa com uma amiga, o primeiro documento assinado. Não prometo que vender arte vai curar todas as feridas. Prometo que cuidar do que nos foi confiado e dar vez ao que foi silenciado pode transformar uma ferida em cicatriz com bordado. A curandeira que entrou no galpão não deixou de ser curandeira, apenas aprendeu outro ofício: transformar memória em futuro e oferecer isso à sua volta. Hoje, quando fico de pé no meio do galpão convertido, sinto as paredes respirando. A obra de Amélia continua ali, pulsando, convidando olhos e mãos. Mulheres entram com histórias diferentes e saem com ferramentas, de restauro, de venda, de palavra. E eu, que carrego chás e compressas, aprendi a traduzir o que as cores dizem e como podemos, juntas, curar o que foi quebrado. Se você já teve uma herança escondida, um objeto que mudou sua vida, ou já sentiu que algo seu precisava de voz, conta nos comentários. Compartilhe aonde você está assistindo e apoie um artista local hoje. Vai fazer mais diferença do que você imagina.